Beleza. Então, pessoal, de novo, bom dia. Essa aqui é a aula de Geografia 2. Meu nome é Anselmo Heidrich, tá? E a gente vai começar essa aula falando sobre dinâmica populacional e depois sobre dinâmica populacional rural. Eu sei que vocês já tiveram aula sobre dinâmica populacional, mas é que para eu falar sobre o que acontece no campo brasileiro, eu vou ter que fazer um pequeno retrospecto, né, do que era visto, do que acontece no Brasil em termos gerais. Então, eu vou fazer essa apresentação guiada, vou abrir aqui uma tela, legal, compartilhar a tela. Só vou perguntar para vocês se vocês estão, daqui a pouco, assistindo o PowerPoint, tá? Vamos lá no PowerPoint. Só me diga que eu estou conseguindo visualizar. Sim. Dinâmica populacional. Tá ok? Sim. Obrigado. Beleza. Então tá. Vamos começar a aula agora. Então, pessoal, é uma aula de dinâmica populacional que vocês já tiveram, mas a gente vai enfatizar a questão rural, né? Então, assim, quando a gente fala de campo brasileiro, principalmente ouve notícias através da mídia, etc e tal, a gente tem essa imagem aqui na cabeça, ó. Agronegócio, né? Agribusiness. E isso aí também é parte da realidade rural brasileira, né? Ela também engloba isso. Mas não só isso, porque, afinal de contas, a gente está num país que é nada mais nada menos do que o quinto maior do mundo em extensão e o quinto maior do mundo em população. E disperso, essa população dispersa em diferentes regiões grandes, que são as 5 do IBGE, e também outras regiões menores do ponto de vista ambiental, do ponto de vista dos biomas. Então, a realidade vai ser muito diferente, dependendo de onde a gente estiver analisando. O intuito dessa aula é mostrar a diversidade do Brasil do ponto de vista populacional, né? É uma aula muito baseada em estatística, então aparentemente se torna uma coisa meio chata, pô, só número e tal. Eu vou tentar decifrar esses números para vocês, né? Então vamos começar com isso daqui, ó. A gente tem aqui um gráfico mostrando a evolução populacional brasileira de 1872 até recentemente 2010, cerca de 10 anos atrás, tá? Então, é o seguinte, observem que lá em 1872, quem mensurava isso era a Igreja Católica, que é a única que tinha dados das suas paróquias, né? A população brasileira chegava aí em torno de 10 milhões de habitantes. Aí até 1900, início aí do século XX, final do século XIX, início do século XX, começa aí quase 20 milhões, ela dobra, né? Só um pouquinho, tá chegando gente. Aqui. E depois ela cresce mais rapidamente, né? Do século XX até a primeira metade, o que mostra que a qualidade de vida está melhorando. Por quê? Porque daí tu tem menos mortes. E se tem menos mortes, tem mais gente sobrando em cima da terra, o crescimento populacional se acelera. A partir de 1950, nós temos uma aceleração maior. Por que isso? Porque tu tem um movimento migratório para as cidades. E nas cidades tu tem acesso a medicamentos, tu tem acesso a saneamento básico, que diminui os focos de doenças infecto-contagiosas, e tu tem principalmente acesso à vacinação, né? Inclusive os focos e aumentos de mortalidade hoje no mundo, basta ver o que está acontecendo hoje no Brasil e no mundo, tem tudo a ver com a falta de vacinação, né? E é incrível que ainda se ache que isso faz mal, né? Inclusive, curiosidade aqui, já que eu gosto de falar mal de certas pessoas, teve um deputado lá do norte da Itália, eu esqueci o nome dele, ainda bem, que morreu, infelizmente, né? Não desejo isso para ninguém, mas justamente por não ter se vacinado, de uma doença que ele não se vacinou, e ele era um deputado que se elegeu com a plataforma anti-vax. Anti-vax é um movimento anti-vacina. Ele se elegeu dizendo que isso era o certo, e morreu por causa disso. Esqueci o nome dele, mas se eu lembrar depois eu falo. E aqui nós temos o déficit e superávit feminino na população brasileira. Isso aqui é uma coisa importante, não é só uma curiosidade, mas é importante pelo seguinte, porque vocês vão ver que há uma diferença populacional a partir de uma certa idade entre homens e mulheres. As mulheres vivem mais, né?
Antigamente se pensava de modo machista, achava que era porque os homens trabalhavam mais, mas o que é uma mentira, né? Em termos de horas trabalhadas, que é a única maneira sensata de tu dizer quem trabalha mais, as mulheres no mundo inteiro, na maior parte dos casos, trabalham mais do que os homens, porque têm uma dupla jornada, né? Trabalham fora do lar e muitas vezes dentro do lar. E muitos homens não participam dessa tarefa doméstica, o que acaba sobrecarregando as mulheres. Então, se fosse pela quantidade de trabalho, as mulheres viveriam menos. Então, realmente, as mulheres acabam tendo uma predisposição genética, e eu paro aqui porque eu não sei falar de biologia, mas eu li sobre esse assunto, mas tem uma predisposição genética a viver mais. Isso independente de raça, independente de cultura, independente de classe social, independente de nacionalidade. É um padrão mundial, né? Mas por que isso tem a ver com a aula de dinâmica populacional rural? Porque vocês vão ver que isso vai influenciar na migração mais para frente, vocês vão perceber isso aí. Só que aqui, de 1872 até 1940, tu não tinha um superávit feminino, não tinha mais mulheres do que homens. Por que isso? Porque, na verdade, como o Brasil ainda estava sofrendo grande processo imigratório, de recepção de imigrantes, tu tinha mais homens chegando, então tu tinha mais homens que mulheres. Quem mais migra normalmente no mundo são os homens e deixam suas famílias nas suas regiões de origem, e lá da onde eles trabalham, eles enviam parte do que ganham, né? Então isso é um padrão normal. A partir de certo momento que o crescimento da população se dá mais através da população interna, ou seja, nascimentos menos óbitos ou mortes, aí sim as mulheres vão se notabilizando como sendo um maior número do que os homens, né? E claro que isso aí não é tanto assim, mas é a mais, né? Nós temos uma população aqui em 2010 de cerca de 210 milhões de brasileiros, hoje em dia talvez 214, né? E nós tínhamos 4 milhões a mais de mulheres do que de homens em 2010. Legal? Aqui nós temos um gráfico que mostra a distribuição da população brasileira pelas grandes regiões. As grandes regiões estão aqui embaixo, ó. Sudeste, Nordeste, Sul, Centro-Oeste e Norte. Vamos observar os extremos. Em 1872, por onde começou a colonização brasileira, lá na região Nordeste, sul da Bahia, né, e depois no litoral nordestino, nós tínhamos significativamente mais gente no Nordeste do que em outras regiões. Observem aqui, né, quase 50% da população brasileira na região Nordeste. Depois, em segundo lugar, o Sudeste, basicamente por causa do estado do Rio de Janeiro, e em percentuais pouco significativos as outras regiões, como a Sul, a Centro-Oeste e a Norte. Isso vai evoluindo até que no final do século XIX, início do século XX, nós temos uma ultrapassagem da população nordestina pela sudestina, né? E observe que a diferença entre a população do Sudeste e do Nordeste, com o passar do tempo, vai aumentando, tá? Isso aqui são dados percentuais, ok? Então não é que as populações estão diminuindo, elas estão, em relação às outras, perdendo espaço, né? Então observem aqui que a população do Nordeste diminui em relação à do Sudeste, nos dados mais atuais, e a de outras regiões, particularmente a da região Sul, aumenta proporcionalmente, né? Agora, observando aqui no mapa, as unidades da federação, UF, que são os estados, a gente fala unidade da federação porque inclui o Distrito Federal, onde está Brasília, que não é um estado, tá? É um distrito. Observem aqui que de 2000 a 2010 a 2015, é isso, né? Nós temos aqui a seguinte mudança da taxa de fecundidade total, TFT. Taxa de fecundidade é o número de filhos por mulher em idade reprodutiva. Por que por mulher e não por família? É preconceito? Não, pessoal, é que é estatisticamente mais confiável falar por mulher, haja vista que muitas famílias não são constituídas, né? Então, na verdade, é uma questão apenas de cálculo estatístico. Quantos filhos, em média, têm as mulheres brasileiras em idade reprodutiva? Observem que já em 2000, que é recente em termos históricos, né, a maior taxa estava aqui na região norte, principalmente Acre, Amazonas, Roraima e Amapá, né, com mais de 3 filhos por mulher em média, né? Isso hoje é engraçado para mim, porque eu sou um cara que tem 55 anos, né? Então, imagina, eu nasci em 65,
Eu passei minha infância nos anos 70, adolescência nos anos 80, e a minha família, que eram 4 filhos, né, pai, a mãe e 4 filhos, era considerada antigamente como uma família pequena. Hoje em dia, seguramente é considerada uma família grande, né? Tu pode ver como mudou o padrão, né? E rapidamente mudou esse padrão. Observe que em 2010 tu já tem menos regiões com taxa de fecundidade alta, né? E elas vão ficando mais clarinhas. O que quer dizer isso? O número de filhos por mulher vai caindo. Olha aqui na legenda, os estados com maior taxa de fecundidade, como os do norte, já caem para 2,5 a 3. E os estados do sul e sudeste estão aqui, ó, com a taxa bastante baixa, né? De até 2 filhos por mulher, né? Depois, nos anos 2015 em diante, de 2015 em diante, tu já não tem mais nenhum estado brasileiro com taxa de fecundidade de 2,5 para 3. Todos eles estão entre 2,11 a 2,5, né? Isso é média, tá, pessoal? Evidentemente que tu vai para algumas regiões brasileiras, tu conhece famílias, obviamente isso, que tem aí taxa de fecundidade de filhos por mulher bem maior, mas nós estamos falando de média. Assim como de média, até onde eu vi, não sei se continua esse dado atual, mas Uganda, na África, que é um pequeno país da África Oriental, tinha 8,5 filhos por mulher, em média. Então, imagine vocês os casos extremos, né? Correto? Agora, pode ter mudado. Normalmente, isso está associado a países mais rurais. Por quê? Porque é uma questão instintiva. Em regiões mais rurais, onde se depende mais dos ciclos da natureza e se está menos imunizado a doenças infecto-contagiosas, tu tem uma mortalidade muito alta. Tem muitas pessoas que morrem cedo, né? E aí o que acontece? Para compensar o número de mortes, se tem bastante filhos, uma natalidade alta. Não é que as pessoas, pessoal, pensam assim, ó, imagina um casal rural. Vamos fazer bastante filho porque alguns vão morrer. E não é que se pensa assim, né? Inclusive, quando morrem, é uma grande tragédia. Mas é que existe um instinto de sobrevivência. A gente observa isso em todas as espécies animais. E o ser humano não está imune a isso, né? É que como a gente, quando mora em cidades, a gente já está mais distanciado desses ciclos naturais, e nós temos uma vida mais prolongada devido à medicina preventiva, às vacinas e aos medicamentos e ao saneamento básico, a gente esquece isso. Aí o instinto não fala tão alto, né? Tu não precisa. Tem uma outra questão também, que no meio rural, hoje em dia, desde o governo FHC, Fernando Henrique Cardoso, nos anos 90, isso mudou. Já existe aposentadoria rural para todos do campo, mas antes não era assim. Então era uma questão de sobrevivência. Quanto mais filhos tu tivesse, quando tu ficasse velho, não pudesse mais trabalhar na lida campeira, que é pesada, é dura, é difícil, né? Não pudesse mais fazer tanta força física. Aí era a contribuição de cada filho, ajudava os pais mais idosos. E quanto mais filhos, mais fácil fica. Fica menos pesado para cada um e fica mais fácil para os pais, né? Claro que isso não é tão simples. Na medida que a população do campo cresce, que é um elemento variável, a terra não cresce, que é um elemento fixo, né? Aí fica proporcionalmente menos terra para cada filho. Supondo que cada casal tenha poucos filhos, tenha 2 filhos, e cada um desses filhos tenha 2 filhos como pai, aí nós já temos uma população de 2 vezes 2, 4. E cada um desses 4 tenha 2 filhos como seus avós, daí nós temos 4 vezes 2, 8. Aí 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. E assim sucessivamente, vai chegar uma hora, não vai ter terra para todo mundo. Daí a migração para a cidade se torna inevitável, né? Continuando aqui. Olha só que interessante, falando sobre a urbanização, tem um ponto de inflexão onde a linha verde da população rural é ultrapassada pela linha vermelha da população urbana. Isso ocorreu por volta de 1965. De 1965 a 1970, o Brasil se torna um país mais urbano, com mais gente morando em cidades do que na zona rural, né? E observem isso daqui acompanha a população total. Olha aqui, população total em azul, tá?
crescendo, crescendo ininterruptamente, e a população urbana em vermelho crescendo, chega um ponto que ela ultrapassa a rural em verde, e ela cresce mais ou menos proporcionalmente à população total. Aí tem um momento que ela cresce mais rápido até do que a população total. Isso aqui não é porque a população urbana está fazendo mais filhos que a rural, é porque a população rural está se deslocando para a urbana, tá? O chamado êxodo rural. Tá? Aqui nós temos as taxas de crescimento da população urbana por unidade da federação, por estado e distrito federal. Né? Observe que interessante, de 1991 a 2000, os estados que se urbanizaram mais rapidamente são estados da região norte e nordeste, esses em escuro aqui, ó, Roraima, Pará, Amapá, Tocantins e Maranhão. Ah, então lá tem mais cidades e maiores cidades. Não, não é isso. Taxa de urbanização não é maior cidade, é crescimento das cidades. Então as cidades estão crescendo mais rapidamente aí. Mas o que tem lá? Tem mais indústrias? Não. Simplesmente tem mais gente morando em cidades e trabalhando no setor de comércio e serviços. Mas se a indústria se tornam cidades ricas, exatamente esse é o ponto, né? São cidades mais pobres. Só para dar um exemplo para vocês, fugindo um pouquinho da aula, Belém, a capital do Pará, tem nada mais nada menos que 40% a 41% da população morando em favelas. É incrível. Se olhar um mapa de favelização de Belém do Pará, não é assim como em muitas cidades brasileiras que elas estão deslocadas na periferia ou estão em áreas de difícil acesso como morros. Não, elas estão praticamente no centro da cidade. É uma coisa bem absurda mesmo, né? Porque houve um processo de migração muito acentuado, como a gente observa aí, e sem moradia para todos, né? Porque moradia no Brasil é cara, né? Por várias razões. Uma delas é burocrática, é difícil tu legalizar a tua propriedade. Daí, como tu tem dificuldade, porque é caro, tu acaba deixando estar morando numa área ilegal. Segundo lugar, os custos de produção das moradias são altos, né? Basta vocês irem numa loja de material de construção, vocês vão ver duas marcas de cimento, quando muito, né? Ou seja, tem um monopólio do setor do material de construção, na produção, daí fica tudo caro, não tem concorrência, né? Depois de 2000 a 2010, mais recente, tu vê que o Acre, um estado mais distante, assim, né, que a gente ouve falar muito pouco de lá, que o pessoal faz piada, chama de Área 51 no Brasil, né, fazendo uma equiparação com a Área 51 dos Estados Unidos, que seria uma área que supostamente o governo americano faz testes e mantém segredos sobre alienígenas, etc. E tal. Uma brincadeira, né? Então, o Acre, a nossa área 51, uma área mais distante, que a gente conhece muito pouco, teve uma urbanização bastante acelerada no penúltimo decênio aqui, de 2000 a 2010. Né? E não é que as áreas clarinhas não estejam crescendo do ponto de vista da urbanização, elas estão crescendo, porém mais lentamente. Por quê? Porque esse processo já ocorreu lá, né? Aqui, ó, aqui, ó, lá nos anos 60, 70. A região norte, o Acre, o Amazonas, o Roraima hoje, era a região sul e a região sudeste no passado, né? Entendeu? Onde isso acontecia de modo mais acelerado. Isso daqui é interessantíssimo. O azul mostra a taxa de natalidade e o vermelho a taxa de mortalidade. Como vocês veem aqui, de 1950, final da Segunda Guerra Mundial para cá, né, a taxa de natalidade vem apresentando queda constante. Um olhar desavisado acha que a população está diminuindo. Não, não, não. Tá? Tem duas maneiras da população crescer, através da imigração e através da taxa de crescimento natural, que é nascimentos menos mortes. Enquanto o nascimento estiver acima da de mortes, tu tem crescimento populacional positivo, tu tem aumento da população. Tu só vai ter decréscimo da população aqui nessa situação hipotética de 2030 em diante, que é uma projeção isso aqui, quando a mortalidade estiver acima da natalidade. Tá? Só nessa situação hipotética aqui é que tu vai ter declínio da população. Tá? Enquanto a azul estiver acima da vermelha, tu tem aumento da população, mesmo que tu tenha menos filhos a cada ano. Tá? Por quê? Porque tu tem uma mortalidade em declínio também. Se essa mortalidade está em declínio, significa... Vamos traduzir mortalidade em declínio?
significa a população vivendo mais. Se a população está vivendo mais e continua os nascimentos, tem cada vez mais gente em cima da terra e não debaixo da terra, entendeu? Tá cada vez mais gente, portanto, crescimento populacional. Né? E isso vai levando aqui a barra verde a população a crescer, crescer, crescer. A projeção é que para que 2030, por aí, 2040, haja uma estabilização do crescimento populacional, onde aqui veja que uma coluna não tem grande diferença da outra, e daqui para diante comece a cair o tamanho da população brasileira, porque tu vai ter uma população bastante idosa, que vai chegar ao seu limite de expectativa de vida e vai começar a morrer as pencas. Né? Que isso aqui, pessoal, é uma projeção. Projeção não é profecia, tá? Vamos fazer uma... Parece brincadeira que eu estou falando, mas não, é sério. Profecia é aquele tipo de cara que diz assim, em 2050 o mundo pode acabar porque está na profecia que uma grande cataclismo vai acontecer. Isso aí é picaretagem, tá? Projeção é quando tu pega as taxas de crescimento de um determinado período e se nada acontecer de diferente, tu projeta isso para um período futuro e diz, olha o cenário que nos aguarda. Isso é uma projeção e quem faz projeção sabe que isso pode mudar. Tem consciência que isso pode mudar, tá? Ou seja, isso aqui que eu estou mostrando para vocês a partir de 2040 pode não acontecer. Inclusive por causa da pandemia aí de 2019 a 2020, desculpa, de 2020 a 2021, né, pode ser que a mortalidade tenha se acentuado, e essa projeção aqui, ela seja antecedida, pode ser, a gente não sabe, a gente só vai saber disso daqui a 1 ano, 2, quando fizer pegar os dados e ver o que aconteceu, entendeu? A gente sabe que a mortalidade aumentou, mas eu acredito que ainda não superou a natalidade, mas a gente vai ver isso aí com o tempo, vai fazer análise e vai fazer uma nova projeção, tá? Mas esse estudo aqui de 2010, ninguém sabia que ia acontecer a pandemia, embora elas aconteçam de tempos em tempos na história da humanidade. E já foram bem piores, viu, pessoal? A peste negra, por exemplo, na Idade Média, matou cerca de dezenas de milhões de pessoas. A influenza, a gripe conhecida hoje como gripe espanhola, que até é uma sacanagem com a Espanha, porque ela começou no Kansas, nos Estados Unidos, na verdade, né, só que foi ocultada. A gripe espanhola, chamada influenza, um nome mais correto, influenza, ela matou mais do que a Primeira Guerra Mundial, só que na época não tinha essa divulgação de informação que a gente tem hoje. Parecia algo normal. Mas quando chegou aqui no Brasil foi um arraso, né? Chegou por um navio inglês. Era difícil ter aí no início do século XX alguém que não conhecesse alguém que morreu pela gripe da influenza. E hoje em dia tu se vacina, não pega, não morre, tá de boa aí. Só que as vacinas hoje levavam cerca de 10 anos para serem desenvolvidas, né? E a gente fez, quer dizer, a humanidade fez em meses agora, né? E mesmo assim tem gente dizendo que faz mal. Cara, aconteceu aí essa da AstraZeneca na Europa, 28 idosos tiveram sangue coagulado, mas foram milhões de vacinas aplicadas. Então 0,00028% tiveram efeitos colaterais, o que acontece com qualquer vacina. Entendeu? Então não vai atrás de boataria, não, de mentirada aí, que a guerra de informação está mais séria do que nunca. E o seguinte, essa mortalidade aqui ela tende a diminuir depois, porque daí quando morreu um grande número de idosos, aí ficam os idosos jovens, quer dizer, aquele pessoal de 70, 80 anos morreu, aí vem aquele pessoal de 50, 60, que vai envelhecendo, mas sobrevivendo. Então a mortalidade cai. Daí, eventualmente, ela cai para baixo da natalidade, daí tu tem crescimento positivo. Aí depois ela volta a subir. Então, essa linha vermelha, ela fica assim, ó, fazendo isso, uma onda. Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. E a natalidade mais ou menos estável, tá? Aqui nós temos a taxa de urbanização por unidade federativa, mas mostrando a diversidade interna aos estados e distrito, né? Observe que tem pontos mais escuros, onde a urbanização é mais intensa no ano 2000, né? E no ano 2010 mudou um pouco, né? Não mudou grande coisa, manteve mais ou menos o mesmo padrão, mas tu observa que, por exemplo, áreas do Pará aqui, ó, que estão mais escuras, aqui ficam mais claras. A urbanização continua, porém menos intensa.
classificação das unidades populacionais segundo o grau de urbanização, né? Aonde o crescimento das cidades é mais rápido, e aonde ele é médio, e aonde ele é baixo. Então, de novo, aqui, ó, Pará. Pô, Pará, né? Que as cidades crescendo rápido. Por quê? Mineração. Ah, mas aí as pessoas não moram na zona rural? Não, elas moram em urbes, cidadezinhas, povoados, e vão trabalhar nas minerações, entendeu? Aqui não é uma área agrícola forte ainda. Aqui no meio dos Solimões, que é um Amazonas com outro nome, né? Aí tu tem muitas vilas fluviais aqui, tá? Então muitas cidades crescendo aqui, a ver com urbanização, a ver com industrialização na Zona Franca de Manaus, a ver com mineração da região, a ver com tráfico, que é uma coisa que não é computada, mas a gente sabe que existem estudos mostrando que um caminho muito usual para as drogas que entram no Brasil a partir do Peru, da Bolívia, né? Que tu tem ali muita produção de coca na Bolívia, no Peru e tal, o chamado cordão branco, né? Que eles chamam, tem um nome ali da região de produção de coca e cocaína, entra por aqui. E também por aqui, pelo Pantanal, né? Que são fronteiras abertas, não tem cerca, não tem muro, né? Tu tá num lado, tá no outro, nem sabe direito onde tá. Tem só um marco no chão quando tem. Interior de São Paulo, que tem uma excelente qualidade de vida, urbanização crescendo, partes do Rio Grande do Sul na campanha gaúcha, e vários pontos aqui, ó, tem urbanização baixa no Planalto Norte rio-grandense, mas tem também vários pontinhos rosa aqui. Vamos ver se eu ampliando a imagem fica melhor para enxergar isso aqui. Tá aqui, ó. Não melhorou muito, né, mas vários pontinhos rosa que mostra aqui algumas cidades no interior do norte do Rio Grande do Sul crescendo bastante, tá? Vamos lá. Chegamos finalmente na população rural. Esse aqui é um gráfico que avalia só o crescimento, apenas o crescimento da população rural, tá? Só da rural. Então vocês vão ver que em alguns estados houve crescimento da população rural. Só que é um crescimento, se tu comparar com a população total, bem pequeno. Então, assim, de 91 a 2000 é a barra escura, e de 2000 a 2010, mais recente, é o azulzinho claro, tá? Então, observe aqui que em Rondônia, atualmente, a população rural diminuiu, tá? Cerca de 2% de 2000 a 2010, no penúltimo decênio aqui, né? Atualmente, no Acre, ela cresce, mas cresce mais lentamente. No Amazonas cresce, mas cresce mais lentamente. Só Roraima aqui apresentou um crescimento significativo de 3%. Eu intuo, eu concluo, tá, eu estou deduzindo, eu não li nada a respeito, que esse crescimento rural significativo de Roraima tem a ver com o que está acontecendo na Venezuela, de empobrecimento brutal da população venezuelana. Isso gera uma onda de refugiados. E esses refugiados não encontrando lugar para morar, para residir na cidade, porque estão com a mão na frente e outra atrás, estão sem dinheiro, vieram de um país paupérrimo, né, que empobreceu muito, eles acabam residindo em vilas rurais, né, em povoamentos, assim, tá? Eu acho, provavelmente, que tem a ver com isso. A mesma coisa para o Pará, que está próximo, né? Porque o Pará, veja bem, era um estado que estava perdendo população rural, de repente aumenta um pouco. O Amapá também, né? Agora o resto aqui, ó, tudo perdendo, né? Tudo perdendo, com exceção um pouquinho aqui do Maranhão, um pouquinho aqui de Sergipe, né? Que tem a ver com a produção de laranja deles, eu acho, lá. Aqui no Mato Grosso do Sul, né? Um pouco também, mas assim, ó, não chega nem a 1%, né? De crescimento populacional em 10 anos da população rural, né? No Mato Grosso, e o resto tudo declínio. Declínio. Entendeu? Eu acredito que você já conhece esse tipo de gráfico, né, chamado pirâmide etária. Tá? Mas só para entender o que ele mostra, para quem esqueceu, né, ele mostra a distribuição da população de um país, território, região, estado, cidade também, de acordo com faixas de idade, a gente chama de faixa etária. Né? Então, por exemplo, pegando esse primeiro aqui, ó, tá? Que é do Brasil de... Só um pouquinho... Vou ocultar isso aqui. É do Brasil de 1970, tá? Ou seja, minha época. Eu, nos meus livros de geografia, eu via essa pirâmide aqui, né?
É o Brasil antigo, o Brasil de um padrão subdesenvolvido. Então, aqui, a primeira barra na horizontal está a população de 0 a 4 anos. A segunda de 5 a 9, a terceira de 10 a 14, e a quarta de 15 a 19, que eu acredito que seja a barra onde vocês, né, idade de vocês, né, eu acredito, né, depois 20 a 24, então aqui estão os jovens. Tá? Depois aqui começam os adultos até 60 anos, e de 60 anos em diante os idosos. O que mostra esse grande definhamento, enrugamento do topo aqui? Que tem poucos idosos. Então, o que significa aqui? Que em 1970 a mortalidade era alta no Brasil. E as pessoas viviam pouco, né? Vivia 60 e poucos anos em média. Poucos chegavam depois de 60 anos. E ainda tem gente que fala que antigamente a qualidade de vida era melhor. Era melhor para alguns, claro, né? Mas para a grande maioria era pior. Em azul, os homens, em vermelho, as mulheres. Veja aqui, principalmente a população jovem e idosa, tem significativamente mais mulheres que homens, né? Tu vê aqui pela gordura da parte da pirâmide. Depois, com o passar dos anos, na década de 80, essa pirâmide vai enrugando um pouquinho na base, o que significa dizer que tu está tendo menos filhos por casal, ou por mulher, melhor dizendo, né? A natalidade está diminuindo. Depois, no Brasil dos anos 2000, a natalidade diminui mais ainda, o que pela primeira vez na história do Brasil mostra que a população de 0 a 10 anos é menos numerosa que de 10 a 20 anos. Então, mostra que o Brasil realmente está perdendo jovens. Na verdade, pessoal, quando eu estudava, isso era visto como uma coisa desejada, porque a gente tinha muito temor, e se falava muito, né, era o grande temor nos anos 60 e 70, a explosão demográfica. O mundo vai faltar com recursos, aquela mentalidade malthusiana do século XVIII, que depois veio para o século XIX, né, de que antes da Revolução Industrial, quando tu não tinha inovações na agricultura, de que ia faltar alimento no mundo, né? E realmente para países pobres, essa realidade continuou persistindo, entendeu? E o Brasil estava enquadrado como um país de terceiro mundo nessa época. Ainda é um país com grandes problemas sociais, mas tu não vai colocar no mesmo patamar de certos países da África subsaariana ou asiática, que não é não, tá? O Brasil é um país ainda com graves problemas sociais, mas não dá para mais dizer é um país paupérrimo de terceiro mundo, não. Um país com grandes contradições e contrastes. Né? Mas voltamos a esse assunto numa aula apropriada. Né? Depois, aqui em 2010, mais enrugamento da base, maior queda da natalidade, e observa lá o topo. Olha que interessante, a população com mais de 80 anos, mais numerosa que de 75 a 79, é interessante isso. E observem aqui a diferença da barra feminina para a barra masculina. Bem mais mulheres do que homens nessa faixa etária. Né? O que mostra aquilo que eu estava falando antes, que as mulheres têm uma expectativa de vida maior. A 2020, isso aqui foi feito em 2010, tá? Esse estudo aqui. Então, isso aqui que a gente já estaria vivendo era uma projeção. Daí tem que pegar dados atuais do próximo censo demográfico e ver se o que nós temos hoje bate com essa projeção, que isso aqui na época que foi feito era uma projeção. Né? E a tendência é isso se agravar. Isso é bom? Por um lado é bom, por outro lado é ruim. Se acostumem com isso, tá? Sempre a gente faz um balanço sobre as coisas positivas e negativas para entender a realidade. É bom porque tu diminui a pressão sobre os casais em custo de vida para criar os filhos. Tu vai tendo menos filhos por casal. Por outro lado, vai faltar mão de obra. Por quê? Porque, pessoal, mas se está diminuindo a população, vai sobrar emprego. Só que quem sustenta os idosos são os adultos e os jovens que trabalham, através dos seus impostos. Pagam impostos que às vezes tu nem sabe que está pagando, está comprando um produto, está pagando imposto, ou ele é retido na fonte, direto no teu pagamento, e isso vai para a Previdência Social. Obviamente que olhando isso aqui, tu vê que tem muito mais adultos do que idosos ainda. Porém, tem um porém aí. Não são todos adultos que estão trabalhando. E muitos desses adultos já sustentam famílias. Seja homem, seja mulher, cada vez mais frequente, mas eles já sustentam famílias. Então não é porque tem mais adulto que idoso que está fácil sustentar idoso, não quer dizer isso. E isso aqui pressiona por uma necessidade de reforma previdenciária.
E é claro que quem tem um direito garantido não gosta de ver ele mexido, né? Ah, quer dizer que vão tirar da minha aposentadoria? A solução encontrada é fazer uma reforma para as gerações futuras que vão entrar no mercado de trabalho. Só que o que acontece, né? Aí já entra um fator político. Quando tem uma parte da sociedade, uma casta privilegiada, que não tem a reforma incidindo sobre ela, ou seja, políticos, isso desestimula e gera indignação. Se tu pegar a renda dos políticos e comparar com a população brasileira como um todo, ela é insignificante, não em termos proporcionais. Em termos proporcionais, eles ganham muito, né? Mas em termos totais, eles ganham muito. A parcela do que eles ganham é insignificante perante a massa de salário dos brasileiros. Porém, existiria um fator moral e de comportamento a ser estimulado muito grande se a primeira reforma fosse feita com eles. Por quê? Ó, os caras estão. Tanto que a gente vê hoje, né? Líderes dizendo certas coisas desestimulam comportamentos sociais corretos. Ou estimulam, se é um grande líder, né? Ó, eu estou fazendo isso aqui, siga o meu exemplo, é o certo, eu acredito. Tem gente que leva os caras a sério. Então, se tu faz uma reforma previdenciária atingindo políticos, cara, tu estimula as pessoas a aceitarem a reforma delas. Agora, gera indignação tu fazer na parte mais menos abastada da sociedade e partes privilegiadas não fazerem suas reformas, né, previdenciárias. E daí tu vai lá na lei, daí sempre tem um advogado que defende, diz assim, não, mas é que o regime é outro, o cara é temporário, está se sacrificando pela sociedade e toda aquela conversa, mas acaba desestimulando, né, e gera indignação. Mas a reforma previdenciária, pelo fator etário, pela distribuição das faixas etárias, ela é necessária, viu? É necessária. E o que é necessário? Que tu simplesmente contribua com impostos aquilo que tu vai receber depois. O que tu vai receber vai gerar um desequilíbrio. Claro que uma ou duas pessoas não, mas se milhões de pessoas acabam recebendo mais benefícios depois do que eles pagaram, eu sei que você deve estar pensando que eu estou errado porque a maioria paga mais do que recebe. É verdade. Mas tem setores que não, viu? E não são pequenos. Tem bastante. Que acabar recebendo mais depois. Índice de envelhecimento. Nós temos aqui em 1950, né? Vamos chutar aqui, ó, 40, 30, 20, menos de 10% da população era idosa. E aqui, ó, esse índice de envelhecimento é da população de mais de 65 anos sobre a população de 0 a 14 anos. Então, tu tinha menos de 10% com mais de 65 anos a mais do que a de 0 a 14 anos. Isso se mantém mais ou menos estável. A partir dos anos 90 começa a ter um acréscimo, né? Nós estamos em 2020, isso já é significativo. Então, tu tem agora 50% a mais de pessoas com mais de 65 anos do que de 0 a 14 anos. Tá? Então, tu já tem proporcionalmente mais idosos do que jovens de 0 a 14 anos. E a projeção é que isso se torne mais de 100% por volta de 2040, 2050. Então, se isso continuar assim, nós teremos aqui, no Brasil de 2070, é uma projeção, tá? Isso aqui pode mudar, 200% a mais de idosos do que jovens. É muito, pessoal, é muito, né? É muito. Então, é uma coisa apavorante, a economia tem que mudar. Uma parte da economia mudando é tecnologia, né? Robotização, automação, porque muita gente vai trabalhar com mais idade, entendeu? Então, ela tem que trabalhar com condições mais fáceis, não exigindo força física. Então, a mecanização, embora ela gere desemprego a curto prazo, ela é um fator extremamente necessário a longo prazo. E aí, dentro disso, a informatização, né? Tanto que tem fábricas hoje que funcionam praticamente com poucos profissionais extremamente qualificados mexendo softwares, né? E a taxa de fecundidade no Brasil corrobora isso, né? Em 1940 nós tínhamos mais de 6 filhos por mulher, com um leve aumento em 1960 por causa do baby boom. Baby boom é uma terminologia que quer dizer aumento da taxa de natalidade em função de quê? Da melhoria da qualidade de vida. Então, aquele casal que está planejando ter filho, melhorou a economia, vamos fazer filho.
Depois fica alto o custo de vida, por quê? Porque daí tu tá indo para a cidade, daí tu tem que comprar material escolar, tu tem que pagar médico, comprar medicamentos, pagar aluguel, pagar combustível, o custo de a escola das crianças, às vezes, o custo de vida aumenta e daí, opa, não dá para ter tanto filho, vai diminuindo a taxa de fecundidade, né? E hoje em dia passamos aqui da marca de reposição populacional, né? Ou seja, estamos aqui em termos de 1,9, 2, nasce mais ou menos a mesma quantidade que morre, né? Mais ou menos isso. Tem um pouquinho a mais ainda de nascimento do que morte, né? Mas a projeção é que haja menos nascimentos que mortes. Por quê? Se morrem dois, que são os pais, o pai, o homem e a mulher, e ficam dois, que são os filhos, tu tem um equilíbrio. Se tu tem menos que 2 filhos por casal, a tendência é que morram antes os mais velhos e fiquem os mais novos. Então, morrem dois, fica um, morre dois, fica um. Com o tempo, a população tende a diminuir. A taxa de reposição populacional, de manter a população estável, é 2. Né? Então, nós estamos ali, 1,9, 2, 2,1. Né? Nós estamos oscilando na taxa de reposição. Aqui, muito interessante isso, ó, proporção de vínculos empregatícios do setor terciário. Setor terciário é comércio e serviço. Por que eu não coloquei indústria aqui? Porque a indústria é mais concentrada no Sudeste e Sul, né? E isso aqui mostra que regiões afastadas, como o Norte em 2004, em 2014, elas tinham crescimento do vínculo empregatício no setor terciário. Ah, não são regiões afastadas que deveria ser população no campo? Pois é, não é. A população lá, rural, não cresce tanto e a maior parte da população cresce no setor de comércio e serviços, só que sem indústria, então tu não tem emprego de maior remuneração e tu não tem bens acessíveis para todo mundo, eles são caros. Né? Aí logo tu tem uma população urbana crescendo e mais empobrecida. Né? Porque quando tu tem indústria produzindo localmente, tu tem maior oferta de bens. E essa maior oferta implica em bens mais baratos. Logo, se esses produtos vêm de longe, como aqui no Amazonas, no Acre, em Roraima, eles se tornam mais caros. E ao se tornarem mais caros, menos gente tem acesso. Né? Aí o setor terciário que vai ter aqui de comércio vai ser de produtos mais baratos. Logo, os salários, a renda também vão ser mais baixos. Né? População mais empobrecida morando em cidades. Aqui tu tem a classificação das unidades da federação de acordo com o índice de migração. Os estados em claro, cinza claro, eles perderam pessoas. Saíram mais pessoas do que entraram. O cinza se equilibrou e o escuro absorveu mais gente vindo de outras regiões. Então observe aqui que de 95 a 2000, estados principalmente do centro-oeste e norte, e Amazonas e Amapá, né, eles receberam mais gente. Estados nordestinos aqui, ó, perderam. Rio Grande do Sul perdeu também. Né? Principalmente indo aqui, pessoal da agricultura indo aqui para o centro-oeste. Tá? Agora, primeiro os gaúchos vão aqui para o Mato Grosso do Sul, depois do Mato Grosso do Sul já pulo para o Mato Grosso, acabam ficando por aqui. Né? E alguns vão para Roraima, até Roraima lá. Tem gaúcho plantando soja lá e tal. Aí o que acontece, né? Em 2005, isso aqui já dá uma modificada, né? O Pará passa a receber mais gente, equilibrou, né? Passa a receber mais gente, por quê? Por causa da atividade mineradora. Mas veja que São Paulo é um estado que está sempre recebendo bastante gente, né? Porque tem muita atividade industrial. E o Rio Grande do Sul tem perdido. O que mostra isso aqui é um dado um pouco preocupante, né? O Rio Grande do Sul não tem sido capaz de gerar bastante emprego para a sua população, né? Falta industrialização aqui, né? E eu sei que aí onde vocês estão, Feliz, mais na Serra Gaúcha, é um lugar bastante próspero. Por quê? Porque tem muitas indústrias locais e tal, né? Na verdade, o Rio Grande do Sul tinha que seguir o exemplo da Serra Gaúcha, né? Fazer as mesmas coisas. Mas aí tu vai aqui para a campanha gaúcha, é muito só criação de gado, a pecuária extensiva, e elite local se basta com isso, né? Mas daí a população urbana local não tem tanta opção.
né? Então, mesmo dentro de um estado, como no caso do nosso Rio Grande do Sul, tem desigualdades locais, né? E dessa população rural mais empobrecida que não encontra emprego local, ela vai para onde? Ela vai para Porto Alegre, vai inchar a metrópole. E sem emprego, morando em favela, né? Isso que é ruim, né? Então, eu tinha que seguir muito o exemplo da Serra Gaúcha, são cidades menores, cidades médias, e algumas pequenas, mas que elas são meio que autossuficientes, entendeu? Porque tem atividade industrial local, tem agricultura, e às vezes o cara ele cria porco lá, mas ele manda aquela carne para o frigorífico local, é uma atividade industrial, de indústria alimentícia, no caso da produção de alimentos, também no caso da produção vinícola, então, no caso da metalurgia, tudo isso é importante, entendeu? A indústria não é só assim multinacional, grande indústria, não. É importante cada cidade ter a sua pequena indústria. Isso gera emprego, gera renda e ajuda a diminuir a criminalidade, né? Tanto que tem cidades da Serra Gaúcha que os índices de criminalidade, se tu vai ver índice de homicídio, é equivalente a padrão escandinavo, né? Dinamarca, Suécia, Noruega, padrões, quer dizer, altos, né? Baixíssimo índice de criminalidade. Por quê? Porque tu tem emprego, tu tem educação, né? Feliz eu não sei se continua assim, mas um tempo atrás eu tinha visto que 100% da população era alfabetizada. 100%. 100%. Agora tu vai para outros municípios do Brasil que tem bastante população rural, tu vai ver se 100% é alfabetizado. Até hoje não, né? Então, isso faz muita diferença. Aqui já está terminando a nossa população aumentando aqui, né? Em azul, mas aumenta mais rapidamente o número de domicílios. Por quê? Porque isso aqui revela, então, que a população urbana domiciliada está aumentando mais rápido que a população total brasileira. Isso significa mais gente migrando para as cidades, né? Aqui nós temos um dado interessante, né? De 1960 a 2010, aumenta o número de cômodos nas casas. As casas vão ficando maiores. Ao mesmo tempo que diminui o número de pessoas por domicílio. As famílias vão ficando menores e as casas maiores, né? Só uma curiosidade isso aqui, né? Aqui, um negócio bem interessante, né? A população masculina, tá? Em azul escuro, em azul, 2001 a 2009, ela aumenta na faixa dos... Entre 2001 e 2009, a população de 15 a 29 anos masculina, ela aumenta, a feminina também, tá? Morando sozinho, tá? É esse dado aqui importante observar, tá legal? Na medida que a faixa etária vai aumentando, né, observa, principalmente aqui entre os adultos, as mulheres vão crescendo mais o percentual delas que está morando sozinho. E a partir dos 60 anos, elas se tornam majoritárias. Tem mais mulher morando sozinha do que homem. Aqui no laranja e no vermelho do que nos azuis, né? Mais mulher. Por quê? Porque nessa faixa etária aqui, mais homem faleceu. Não foi só esse o motivo, né? Mas esse é um motivo preponderante. Tu tem uma mortalidade masculina maior, né? Então tu é uma mulher, vamos supor, morando na zona rural brasileira. Teu marido vem a óbito, falece, tu tá sozinha, o que tu faz? Tu vai ficar lá sozinha? Tu migra para a cidade, tu vende teu sítio, tu vende tua chácara, né? Então, e isso fala muito por que algumas regiões, explica muito por que algumas regiões brasileiras estão despovoando, né? E aqui um dado interessante, né? Casais com filhos ainda são preponderantes no Brasil, tanto de 1980 como 2010, mas observem aqui, ó, de 1980 para 2010 como eles caíram, né? Casais com filho, que antes era quase 70%, hoje em dia supera um pouco 50%. Ainda é maioria, mas em declínio. Casais sem filhos, né, aumentando. Isso aqui tudo significa menos jovens, tá, pessoal? Futuramente. Menos jovens, menos impostos cobrados dos jovens e menos arrecadação para os idosos. Então vai faltar dinheiro, tá? E eu nem estou falando aqui de corrupção, essas coisas que a gente sabe que tem, né? Eu estou falando aqui como se a economia funcionasse 100% direitinho. Direitinho. Vai faltar dinheiro porque está faltando jovem. Vai começar a diminuir muito a população de jovem, né? E mães com filhos passa a aumentar.
né? Mas mães sozinhas. Ou seja, a tendência à migração, por não ter como lidar sozinho com a propriedade rural, vai ser forte, vai ser uma pressão muito forte, né? Porque, pô, fica difícil trabalhar no campo, ainda mais sem um companheiro para ajudar. Pai sozinho com filhos, ainda é uma taxa bem pouco significativa, e mulheres sozinhas aumentando rapidamente junto com homens. Aqui tem um pouco a ver com o índice de divórcio, né? Vocês veem que em termos totais ainda é pouco significativo, tá? Mas esse dado aqui, ó, mãe com filho, e casal com filho diminuindo e mãe com filho sozinho aumentando, isso aqui mostra, esses dois índices aqui revelam muito sobre a tendência a migrar para cidades e ficar numa área, não que tu vai viver com um luxo, mas tu vai viver com mais acesso aos serviços de saúde básicos, então tu vai ter menos dificuldade na hora do aperto, acessar um serviço que pode ser importante e determinante para ti continuar com vida se tu pegar uma doença, entendeu? Essa aqui é uma imagem de uma escola rural no interior do Piauí. Por que eu coloquei ela? É para dizer que o Brasil todo rural é assim? Não, o Brasil rural todo não é assim, tá? Eu peguei um caso crítico aqui, né? Uma escola meio abandonada, mostrando aqui o declínio, nem cerca direita os caras fizeram e tal. O que acontece? Esse aqui é o Brasil rural, assim como aquela primeira imagem lá que eu mostrei para vocês, né? Assim como essa imagem aqui, lá do início, também é o Brasil rural. Também é o Brasil da produtividade, do agronegócio, da mecanização. É que o Brasil realmente é um país tão diversificado, né, que a gente tem essas realidades díspares. Então, por isso que eu falei lá no início da aula, né, para a gente entender o Brasil, a gente tem que entender essa diversidade, entendeu? Não tem só um padrão, um jeito da população se manifestar. Agora, e que vocês viram ali nas diferenças regionais, como tem migração mudando, acontecendo de um lugar para o outro, e às vezes o sujeito migra do sul lá para o Mato Grosso para trabalhar na propriedade rural, às vezes tem migração interna na região norte de um cara que sai da zona rural e vai para a zona urbana, vai para uma zona urbana paupérrima, sem grande oportunidade de emprego, já outras regiões continuam com urbanização alta, como São Paulo, mas que tem oportunidade de emprego. Então, assim, o Brasil é um país extremamente dinâmico. Então, tu faz uma avaliação de 10 em 10 anos, muda muito a realidade. Tu vai ver, mudou pra caramba, entendeu? Pessoal, a aula era isso, tá? Só peço mais uma vez, quem entrou depois, que coloque seu nome no chat para eu marcar presença, tá? Vamos ver aqui, eu vou colocar de novo aqui aquela mensagem para quem veio depois e não viu, tá? Aqui está o meu e-mail e tem o meu WhatsApp, pode mandar perguntas no privado sobre a matéria, sobre essa ou sobre qualquer coisa de geografia, eu respondo, não imediatamente, mas normalmente no mesmo dia. Um favor, como semana que vem eu já passo uma outra aula, uma primeira avaliaçãozinha, né? Aí vocês me coloquem, por favor, no grupo de vocês, grupo só para recado, não um grupo de camaradagem de você, no grupo só de recado, que daí lá eu passo recados, assim, caso alguém esteja esquecendo que tem uma variação, daí eu aviso lá, tá? Então era basicamente isso, pessoal. Tudo certo? Vou parar a apresentação e até a próxima. Um abraço para vocês. Tchau.